usar esses nomes bonitinhos, românticos, que aí você vai interpretar e vai entender o que vai ter que ser feito. Então, primeira coisinha, muitas delas vocês já viram lá no 6º ano, 7º ano, então revendo no 8º ano, para depois fazer questões mais complexas. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam, alguns nomes simples, por exemplo, segmento. Segmento é toda a medida de reta que você consegue medir. Melhor, todo o comprimento de reta, toda a reta que você consegue medir. Aqui, por exemplo, está um caderno. Só que isso aqui é um plano. Plano. Quando eu olho assim, ó, não sei se dá para entender, dá para enxergar, você vê uma linha. E eu consigo medir. Isso aqui é um segmento. Tá certo? Então aqui é um segmento, eu consigo medir. Em matemática, você normalmente coloca assim, ó. E aí você escreve as letras do seu segmento. A, B. Certinho? Se eu fizer outro segmento aqui, como esse não começa no B, eu tenho que usar outra letra. Por exemplo, C, D. Essa é a maneira de desenho que eu tenho para representar o segmento. A maneira matemática é você escrever AB com um tracinho em cima. Só isso. Aqui no caso, CD com um tracinho em cima. Tá certo? Então isso aqui é segmento. Aí eu falo, o segmento tem 2 centímetros. Faz sentido. O segmento CD tem 50 centímetros. Faz sentido. Semirreta não. Semirreta ele tem origem, tem começo, mas não tem fim. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, coloca a setinha. A, B. O que vai acontecer? Ele começa no A, aí é chamado de origem, né? Origem A, e continua no B por todo o infinito. Certo? Tipo as pedras infinitas do Tano. Não acaba nunca, continua, continua, continua. Então aqui, ó, como é que eu vou representar o segmento? O segmento não, a semirreta. A, B, igual tá aqui, só que você coloca uma flechinha para o B. Muito importante esse sentido da flecha. Certo? Muito importante. Se por acaso for infinito no B, a flecha tem que estar apontado para o B. Ele nunca vai acabar no B. Ele continua, continua, continua. Se eu tiver algo parecido com isso, colocar D e E. Como é que ficaria essa treta? A D e E, a setinha virada por E. Isso. E agora? Vai ficar D e E, a setinha virada por E. Isso, tá certo? Tanto faz eu escrever DE ou ED nesse caso, mas eu prefiro escrever ED assim, ó. Apontado para o D. Não é necessário estar apontado sempre para a direita, mas é só uma questão de gosto. Tudo bem? E a reta, professor? Mano, peraí, segmento tem começo, tem fim, dá para medir. Semirreta tem começo, mas não tem fim e não dá para medir. Não tem como eu falar, a semirreta mede 5 centímetros. Se você vê isso, é falso, não dá para medir semirreta. Por que não dá para medir semirreta? Por quê? Porque não acaba nunca, né? Não acaba nunca, tem começo, mas não tem fim. E reta? A reta tem fim, é começo. Não tem começo, não tem fim, ela é infinita para os 2 sentidos. Então, oxi, professor, como assim não tem começo, não tem fim? Não tem começo, não tem fim. É infinita para os 2 sentidos. Então, nesse caso, como é que eu vou representar? Exatamente, ó. 2 setinhas por 2 lados. Muita gente chama de reta de um símbolozinho aqui, uma letra minúscula, um Szinho, certo? Aqui no caso, com a flechinha assim. Aqui no caso, estou representando em forma de segmento. Então, AB, flechinha para os 2 lados. Vocês entenderam? Muito obrigado, valeu.